e a média móvel, Retornamos depois com o fala. Giro à Noite diretamente aqui, seguindo, né? Diretamente não, eu estou acostumada a falar diretamente dos estúdios, mas a gente segue ainda nesse modelo de home office, né? Devido aí seguindo as orientações das autoridades da saúde, então a gente continua seguindo esse modelo de home office. Bom, como a gente adiantou no bloco anterior, a gente inicia agora a nossa entrevista do dia, que é com o Dr. Diego Basset, ele que é advogado especialista em direito condominial. Eu acho que eu falei o nome do doutor errado. Eu sempre me confundo no nome do doutor. Então, doutor, antes de te dar boa noite, o senhor me corrija se eu falei errado a pronúncia, tá bom? Então, doutor, quero desejar boa noite, né? Uma excelente noite para o senhor e muito obrigada por ter aceitado mais uma vez o convite para participar aqui do Giro à Noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, João. Boa noite, Nancy. É um prazer estar com vocês aqui novamente para falar desta matéria que eu tanto amo, né? E que hoje está tão presente aí na vida, acho que de todo mundo, praticamente 1/4 da população brasileira hoje mora em condomínio, então é um prazer estar contigo aqui. E é Basset, é Diego Basset. Basset. Se você lembra... Não vou errar mais, eu prometo. Ó, sabe, se você lembrar do cachorrinho Basset, sabe aquele Bassetzinho assim? Bom, doutor, começo perguntando então para o senhor. A gente ficou sabendo, né? O senhor até comentou com a gente em conversas antes do programa, sobre uma decisão do Supremo Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça, acho que é isso, né? Supremo Tribunal de Justiça, que permite a proibição por parte dos condomínios do aluguel de imóveis através do aplicativo, tipo o estilo mais conhecido aí que o pessoal conhece bastante, que é o Airbnb. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que sustentou essa decisão da Justiça, por parte da Justiça, quais foram os argumentos levados que conseguiram essa decisão a favor dos condomínios aí para não ter o aluguel por aplicativo. Vanessa, assim, ó, para deixar já de forma bem clara e bem, as manchetes trataram, né, leva justamente a crer que o STJ está proibindo aluguéis por meios de plataformas digitais. Seja, né, no caso em específico, era uma questão envolvendo o Airbnb, tá? Mas nós temos outras plataformas de locação, vou tratar assim, ou de locação ou hospedagem, a gente vai falar um pouquinho, que isso é justamente o cerne da questão, né? Mas nós temos outras plataformas, como o e-book, o hotel.com, que são justamente plataformas que fazem ali, de forma muito parecidas, esta questão envolvendo e eu já vou aqui travar a questão relativas à locação. Então, no caso concreto, muitos condomínios, Vanessa, João, Nancy, acabam, né, por conta dessa novidade da economia do compartilhamento, sofreram também com esta situação de repente, terem hóspedes, terem locatários, depois a gente vai falar um pouquinho, uma rotatividade muito grande dentro dos condomínios, que acabou gerando diversos problemas, principalmente aqui em condomínios também da nossa região. E não por outra situação, para chegar até o STJ, imaginem vocês, a questão pipocou bastante aqui embaixo, né? Teve discussões e nós temos decisões totalmente diferentes. O que o STJ decidiu, neste caso em específico, não foi um Airbnb puramente aquele clássico. Neste caso, olha só que situação. Uma proprietária pegou o apartamento dela, praticamente transformou num hostel, ela montou diversos, né? Pegou, por exemplo, uma sala e dividiu em quartos. Tinha serviços ali de oferta, inclusive de alimentos, uma série de coisas. Então, neste caso em específico, né, o STJ, que fique claro, não foi por unanimidade, né, entendeu que um julgamento que começou lá em outubro do ano passado, cujo o voto na oportunidade foi do Luiz Felipe Salomão, do ministro. Ele disse o seguinte, olha, que o condomínio não pode proibir a questão do Airbnb,
tendo em vista que se trata de uma relação de locação e você estaria ferindo um direito de propriedade. Então, não pode. E aí ficou esse votinho lá, né? Aí agora, em abril, no dia 20 de abril, veio o ministro Raul Araújo e disse o contrário. Disse que não, que se trata de uma questão de hospedagem e o condomínio tem um fim residencial, logo não poderia. Aí tem toda uma tese sobre isso. E acompanhou esse entendimento a ministra Maria Isabel e o ministro Antônio Carlos Ferreira. Então, quer dizer, o voto inicial lá atrás, que falava que não poderia proibir, foi alterado esta decisão, que fique claro, é uma decisão. Esta decisão não tem efeito vinculante, Vanessa, para todos os cidadãos, né? Então, não podemos entender que os condomínios podem simplesmente proibir. Esta questão não está pacificada. E digo para você o porquê não está pacificada. Só vai ser pacificada essa situação quando ficar cravado se esta relação é uma relação de locação ou de hospedagem. Se for de locação, o condomínio não vai poder proibir esta situação. Se for de hospedagem, o condomínio, por sua natureza residencial, poderia sim proibir. Então, veja bem, muita água ainda vai passar por debaixo desta ponte. Não é uma situação, é uma situação isolada, né, Vanessa? Ok. Nancy? Ok. Boa noite, doutor Diego. Bem-vindo ao Giro Noite. A minha dúvida, né, sobre essas restrições impostas, elas, de alguma maneira, elas afetam o direito de propriedade do dono do imóvel ou não? Só para esclarecer. Nancy, é justamente isso. Veja bem, se nós entendermos que é uma relação de locação, veja bem, você tem um imóvel, é uma relação de locação. Você pode dispor, né? Você pode alugar este imóvel. E a grande questão, Nancy, você foi muito feliz na sua colocação, porque o aluguel de temporada, ele vai de 0 a 90 dias. A lei do inquilinato fala isso. Então, esta nova modalidade, né, que nasceu aí com esta locação a jato, a gente brinca que é uma locação a jato, aqueles que defendem a tese que o condomínio não poderia ferir, inclusive tem julgados no nosso próprio Tribunal de Justiça, por mais que você pegue a unanimidade, talvez, dos condôminos e tente fazer, ou 2/3 do condômino para fazer isso, você não poderia fazer isso porque você estaria ferindo um direito de propriedade da pessoa locar o seu imóvel. A contrapartida, se entender que é hospedagem, não pode, porque o direito do outro de propriedade que vai estar sendo ferido. Então, se vocês verificarem, a discussão vai estar muito sobre a natureza do contrato. E olha que situação. E aí, de verdade, é igual pastel. Nós temos o de queijo desse lado e temos o de carne desse lado. Então, o que a gente sugere? Para que o condomínio tente regrar estas situações, tentando ali um ato de gestão não com proibição dessas locações, e sim com regulamentação e regramento para possibilitar um convívio mais salutar entre aqueles que chegam e aqueles que ficam permanentemente. Perfeito. João? Olá, doutor Diego, boa noite, prazer em falar com o senhor novamente, aqui no Giro Noite. Ainda voltando aqui um pouquinho essa questão que o senhor citou em relação aos problemas, né? Quando nós falamos problemas, é um universo aí, né? Quais são esses principais problemas relatados, tanto da parte dos moradores, né? Que o senhor já tem escutado aí, enfim. E também eu pergunto, com a pandemia, o Airbnb teve assim um prejuízo da casa do bilhão, né? No mundo todo. Talvez tenha sido uma das empresas mais prejudicadas, assim bem como o setor hoteleiro, né? Aí eu também já aproveito e pergunto se o senhor acha que esse quadro pode vir a ser revertido, enfim, porque era uma tendência muito forte, né? Eu, por exemplo, já usei, tive só boas experiências, e, de repente, assim, parece que praticamente 100% das pessoas, ao menos no Brasil, deixaram de usar, né?
A grande questão, João, que o próprio, se a gente for ler lá as questões, eu fui estudar um pouquinho, né, porque eu tive que fazer alguns pareceres a respeito. Então, uma das fundamentações da questão do Airbnb também é a fomentação da questão turística, e por isso que aqueles que defendem a questão da hospedagem falam, olha, tá vendo, é hospedagem, né? Até o tratamento daqueles que falam, olha, é um anfitrião, ele não trata como locatário e locador, ele trata como anfitrião, né? Ele trata como hóspede, enfim, mas isso não seria a única coisa capaz de descaracterizar esta situação. Os problemas que nasceram, porque, veja bem, a ideia, né, a economia do compartilhamento é algo inegável, é algo que não tem como a gente fugir disso em tudo, até por questões de baratear preços, uma série de situações. Mas, João, com relação aos problemas propriamente ditos trazidos em condomínio, eu não tenho dúvida, a gente só discute isso porque houveram problemas. E o fato não é simplesmente porque o Airbnb, a partir do momento, ele trouxe uma maior rotatividade. A partir do momento que você também tem uma imobiliária, que também, eu só mudei aqui um pouquinho as figuras, só que hoje, por meio digital, né, por meio dessa celeridade, eu trouxe uma maior rotatividade para dentro dos condomínios. Veja bem, nada impede que uma imobiliária também, no modo antigo, faça esse tipo de situação, né? É uma imobiliária, a gente só está trocando a imobiliária pela plataforma, por estas plataformas digitais. O grande problema que surgiu nos condomínios foram pessoas com propósitos muitas vezes diferentes, e isso gerou um conflito. Veja bem, uma pessoa que apenas está passando por uma determinada cidade para ficar ali por um determinado momento, né, ou a trabalho, ou por outros motivos para se divertir, tem diferentes propósitos daquelas pessoas que efetivamente às vezes estão morando ali no seu dia a dia. Isso acabava gerando conflito. Muitos condomínios aqui da região de Barueri, dada a sua área verde muito legal, condomínios, clubes, as pessoas começaram a alugar o apartamento só para passar o final de semana e utilizar a piscina ou utilizar a academia. Então, olha só, você sem esse caráter, eu não estou dizendo que a gente tem que ter um caráter perpétuo dentro do condomínio, mas muitas vezes pessoas que alugavam simplesmente para fazer festas, né? E aí geravam esses conflitos. E aí veio a ideia de alguns condomínios de proibir taxativamente isso por meio de assembleias, que gera uma baita discussão isso, tanto é que chegou no judiciário, e nós temos aqueles casos que optaram em regrar, criar regrinhas, e às vezes até alguns condomínios falando, olha, a pessoa que não tiver o contrato de locação por mais de 30 dias, não vai poder utilizar a área XPTO. Se isso é válido ou não, isso vai discutir e entra naquilo que a Nancy falou, o direito de propriedade. A partir do momento que eu alugo um imóvel, eu estou alugando tudo inerente àquele imóvel. E aí nasce essa baita discussão, né, que a gente vivencia. Eu tenho gente que aluga o Airbnb aqui em condomínios também, simplesmente para fazer lives, né? E aí só que aquelas lives shows. Então vocês imaginam. Então é uma locação que ela pode ser eu particularmente, eu comungo, tá? Da tese que se trata, eu não vou entrar num debate acadêmico aqui, mas que se trata, sim, de uma questão relativa à locação. No meu ponto de vista, o condomínio ele não pode proibir, né, taxativamente o Airbnb por conta destas razões, mas isso não significa que eu não possa ter travas para regulamentar esta questão. É isso, João, eu espero ter me feito claro aqui. Ok, obrigado. Doutor, o senhor disse que essa foi apenas uma decisão, ainda não é uma decisão definitiva em relação ao uso, né, dessas plataformas, né? Diante de não ser uma decisão definitiva, como que os condomínios devem agir para regulamentar dentro daquele espaço essas regras? O senhor falou das assembleias, existe algum outro tipo de ferramenta que pode ser utilizada para se chegar num acordo dentro daquele condomínio? Olha, Vanessa, alguns condomínios optaram em correr e, olha só, mas olha que situação, e alterar a convenção condominial. Convenção condominial, tirando as leis, né? Vamos tratar assim, leis públicas, Código Civil, tratando, é a lei maior dentro de um condomínio, né? É hierarquicamente falando norma interna. Então, muitos condomínios correram para colocar falando, olha, aqui não pode ter, e fizeram lá, alteraram a convenção bonitinho, seguiram um quórum de 2/3, mas isso significa
significa um passe livre para proibir? Não. Por quê? Porque nós temos decisões judiciais justamente falando aquilo que a Nancy pegou aqui. Você não pode ferir o direito de propriedade com uma trava dessa na convenção. Então, o que a gente está sugerindo hoje, até por conta desta decisão judicial, que frise-se, é um caso muito específico, não é um Airbnb puro e simples, como aqueles que a gente está acostumado. Aqui foi muito específico, aqui eu acho que até aqueles que defendem a questão, que falam que o Airbnb não é uma hospedagem, né? Falam que sim, nesse caso aqui, ele foi uma hospedagem. Então, vamos tomar muito cuidado para a tomada de decisões jurídicas que podem implicar ou em restrições ou em posições absolutas em direito de alguém, para que isso não vire um passivo. O que eu sugiro, já seguindo aqui na trilha para a sua resposta, é justamente entender o que é isso hoje dentro do condomínio, como está acontecendo isso do condomínio, quais que foram os problemas que aquele condomínio sofreu em relação a essa situação. E que fique claro, não é porque um hóspede, né, chega lá e faz o que faz, que o proprietário vai estar imune disso, ele vai responder por vários atos, inclusive aquele ato que a gente vai falar logo adiante, que é a questão do condômino antissocial. Então, a minha sugestão hoje não é o condomínio tomar nenhum tipo de decisão de proibição absoluta desta questão, até a questão estar sedimentada, e sim criar travas possíveis e execuíveis para fazer isso. Simples assim. Doutor, só para completar, eu acabei lendo algumas coisas antes, e um dos questionamentos que eu vi em muitas matérias falando sobre o assunto é que os proprietários reclamam, né? Quem mora ali no condomínio que não aluga aquele imóvel reclama da rotatividade de pessoas, né? Que estariam circulando diversas pessoas por aquele imóvel e, querendo ou não, pode levar o risco da segurança, porque você não tem certeza de quem está usando aquela plataforma para alugar. Essa é a principal, é uma das queixas também, essa rotatividade que pode colocar em risco a segurança do condomínio. Olha, a questão da segurança do condomínio, tal como um contrato de locação, você tem dados que as pessoas fornecem, tudo, é a mesma situação. A única coisa é que esta locação a jato, vamos dizer assim, é uma nova modalidade que as pessoas, justamente a grande reclamação é, olha, hoje no apartamento do lado nós temos um casal, amanhã nós temos um casal com a criança, amanhã nós temos homens, amanhã nós temos festas. Então, essa situação de instabilidade, de saber de quem é o seu vizinho, de quem é esta situação, acaba gerando esta, às vezes, sensação de insegurança, que fique claro, às vezes é uma sensação, e às vezes é uma insegurança mesmo, diante dessa possibilidade. Agora, que fique claro, não é porque ela é feita de forma digital, uma série de coisas, que ela deixa de ter várias travas e várias seguranças. Porém, quando a gente tem o fator humano, né? Quando entra o fator humano, é por isso que a gente está aqui, porque se todo mundo seguisse lá as regras daquele condomínio, não infringisse as regras, entendesse, nós não estávamos aqui. A gente só está aqui porque, fatalmente, muitas dessas pessoas que foram hóspedes criaram problemas para os complexos condominiais. E, diante dessa situação, se busca aí uma total proibição em razão dessa situação, dizendo àqueles que querem a vedação que trata-se de uma relação de hospedagem e não de locação. Logo, se o prédio é residencial, eu não posso praticar hospedagem lá dentro, porque eu estaria trazendo desvirtuando a finalidade daquele condomínio, que eu não posso fazer, senão por 100% dos condôminos. Ok. Nancy? Ok. Doutor Diego, a gente está vivendo uns tempos de muita restrição por conta da pandemia. E uma nova decisão também permitirá a expulsão de condôminos antissociais. E em quais casos essa medida pode ser utilizada? Nancy, agora já passando para o condômino antissocial, esta questão do estado pandêmico, né? Aqui a gente bateu um papo, né, João, há um ano mais ou menos atrás, e a gente tinha muitas questões que eu falei lá atrás dessa questão do condômino antissocial, mas nunca, eu tive conversando ontem, inclusive com 2 colegas, num evento que a gente foi participar, e eu perguntei para eles, olha, vocês estão distribuindo ações para expulsão de condômino? Como que tá as questões? Porque nós tivemos uma situação muito atípica dentro dos condomínios, né? As pessoas trabalhando, morando,
fazendo obra, se divertindo, e naturalmente esses polos foram mais acendidos, vamos dizer assim. E aí, obviamente, que nasceu litígio em muitas situações. Esta figura do condômino antissocial, que ela existe, viu, Nancy? Desde 2003, 2002, 2003, quando o Código Civil veio. E aí nós temos decisões judiciais. Olha que situação, Vanessa. Aqui em Barueri, o Código começou em 2003, né? 2002, 2003, 2003 começou a valer. Aqui, na época que veio essa figura, todo mundo falou, nossos problemas em condomínio estarão agora resolvidos, porque a gente vai penalizar aplicando até o décuplo da cota e depois não dando samba ali, a gente tem a possibilidade, que não está na lei, tá? É uma interpretação de um artigo sobre a possibilidade da expulsão. E aí, aqui em 2005, nós tivemos uma decisão daqui de Barueri, foi um caso que na época reverberou bastante, porque um condomínio aqui da região, muito embora a juíza na oportunidade, eu até reservei esse caso aqui para falar para vocês, a juíza entendendo que o caso, olhem só, e apesar de estar comprovado nos autos o comportamento antissocial, e eu só quero deixar claro o que era esse comportamento social, vinha de mostrar partes íntimas para as crianças, colocar em risco com animais, né, na oportunidade, com uma raça de determinado animal solto no condomínio, agredir o síndico, coagir condôminos, uma série de coisas. Foi entendido o seguinte, que apesar de estar comprovado nos autos, o comportamento antissocial e ofensivo ao bem-estar dos condôminos, existem direitos fundamentais em xeque, como a propriedade do idoso, do menor, da família, da dignidade, enfim. E aí ele vem com relação à possibilidade do pagamento de multa e diz que não temos aqui a previsão por afrontar o direito de propriedade da expulsão. Este entendimento, ele veio evoluindo, como tudo, né? Como tudo. O condomínio é um organismo ser vivo. E da mesma forma que, veja bem, a nossa privação da nossa liberdade, vocês concordam comigo? Ela é um direito fundamental, mas ela tem limite. Se eu praticar um crime, eu vou perder a minha liberdade. Se um pai, uma mãe não cuidar daquela criança, tem um gradualismo, ela vai perder o antigo que a gente falava pátrio poder, que não é mais hoje, mas ele perde ali os direitos com relação ao menor. Vocês jornalistas que desenvolverem de maneira não ética, vocês podem sofrer um processo disciplinar como nós, advogados, e sermos impedidos, na pior das hipóteses, ao exercício da nossa profissão, que é um direito constitucional. Agora, e por que não uma pessoa que torna insuportável o convívio com várias pessoas, simplesmente vai ter que pagar uma multa? Então, eu pergunto, né, seria o pagamento de uma multa simplesmente tornaria aquela pessoa suportável, simplesmente por pagar, ou a incompatibilidade é só uma questão de preço? Eu pago 10 salários, né? 10 cotas condominiais, perdão, e está tudo certo. Então, o direito, ele veio evoluindo para que justamente a gente chegasse nisso. E para chegarmos numa questão de uma expulsão, Nancy, nós temos um gradualismo, nós temos advertência, nós temos multas, nós temos, primeiro, até uma previsão de aplicar até 5 vezes a cota para aquele que não reiteradamente não cumpre seus deveres, e não tendo jeito, aí nós temos, olha só, o artigo é bem claro, que o condômino ou possuidor, que por seu reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente ao décuplo da cota condominiais, das despesas, até ulterior assembleia. Esse até ulterior assembleia seria o quê? Até posterior assembleia. Aí vem a interpretação. O que seria essa ulterior assembleia? Vamos decidir pela expulsão, pela privação do uso da propriedade por parte deste condômino. Então, nós tivemos várias decisões judiciais, inclusive uma agora recente, admitindo a expulsão do condômino. Veja bem, a expulsão do condômino não significa a perda da propriedade. Ele vai ter a perda do uso da propriedade em razão do uso nocivo. E aí, da mesma forma que um preso, ele pode ser, não estou comparando, são coisas diferentes, mas você tem a ressocialização, as pessoas, você tem que ter uma forma também para aquela pessoa voltar a integrar aquela
comunidade condominial. Então, basicamente, a situação é essa. E para você chegar numa expulsão, você precisa de um quórum qualificado para você fazer isso numa assembleia. Então, veja bem, não é uma questão simplesmente, olha, o síndico não gosta, ou o presidente, não gostei daquela pessoa porque ele fala alto, eu vou expulsar. Não, você tem todo um regramento e o direito em si, hoje, se a gente for sopesar o direito de propriedade e a função social da propriedade, que é o que vale, o nosso Código Civil é baseado hoje na função social, deve prevalecer sobre a minha ótica o bem-estar e a função social em detrimento desse direito absoluto da propriedade. Espero ter me feito claro. João? Nossa, que coisa, né? Ou seja, tem que doer muito aí no bolso para começar a surtir um efeito, né? Doutor, mas veja bem, só para entender, eu gostaria que o senhor citasse, né, desse exemplos do que seria esse comportamento, novamente, né, mais exemplos desse comportamento antissocial. Qual que é o perfil desse tipo de morador, normalmente? Olha, então, assim, aquele que reiteradamente, veja bem, eu não preciso praticar o mesmo ato, eu posso fazer vários atos que tornem incompatíveis. Aí você vai falar, poxa, Diego, mas é meio subjetivo isso, é incompatível, pode ser para Vanessa, mas para Nancy não. Não, é aquela questão que é capaz de causar incômodos. Então, eu vou citar alguns exemplos aqui. Eu tive condomínios, tá? E, gente, isso aqui é a vida como ela é, tá? O que eu vou falar aqui é o que acontece. Eu tive condomínios, por exemplo, das pessoas simplesmente a determinado condômino, ele andava com um machado na sua cintura, dentro do condomínio, não ameaçava absolutamente, nem precisava, né? Ele andava com o machado, portando esse machado por determinadas situações, fora outras situações que aconteciam, e agregada a esta situação. Teve um condômino também que simplesmente ele defecava na piscina. Acreditem, ele defecava, ele entendia que aquilo era, ele tinha algumas questões que ele fazia. Temos outros condôminos que são agressivos com a massa condominial. Temos outros condôminos que jogam animais em cima, quebram, depredam as áreas comuns, né? Temos condôminos que, por serem também muitas vezes aí acometidos, serem usuários de drogas, que perdem as suas faculdades e levam para dentro do condomínio, fazendo de coisas mais absurdas possíveis. Tem o condômino, então tudo isso você vai ver, vai agregando e vai somatizando a uma série de atitudes que tornam insuportável. Temos tráfico de drogas dentro de condomínios, temos prostituição dentro de condomínios e gente lucrando com isso. Então, quer dizer, então nós temos várias situações que você vai aglutinando. O antissocial, não é porque ele cometeu uma infração que ele é capaz de ser antissocial. São reiteradas condutas, e aí a gente, o homem médio, a mulher média, qualquer um que olhar aquilo vai falar, gente, isso não pode, né? Filmes pornográficos em áreas comuns, por exemplo, né? Vamos fazer, eu vou na sacada, eu estou na minha sacada e eu vou fazer filme pornográfico. Acabou, né? Então são atitudes que acabam gerando esta incompatibilidade. E, senhores, acreditem, acontece dioturnamente. E você que está muitas vezes ao lado ali, como conviver com uma situação dessa? Tenho pessoas que saem dos condomínios por não conseguir, né? Porque o condomínio não consegue enfrentar essa situação, acontece isso. Querem um exemplo exato que aconteceu agora nessa decisão do tribunal? Ela veio lá da Baixada Santista. Na primeira instância, João, é uma pessoa, a propriedade são de 3 irmãos, tá? São de 3 irmãos. Tem o tempo aqui para falar? Que aí eu falo. Tem Claro. sim, doutor, pode falar. São 3 irmãos, tá? Os patriarcas, né, morreram, ficaram os 3 irmãos com a propriedade. E ficou um filho no imóvel. E eu tenho aqui as 2 irmãs. Essas 2 irmãs não moram na Baixada, e este imóvel ficou lá com ele. E ele sempre foi uma pessoa, segundo relatos, isso está no processo, né, que teve problemas com drogas, enfim, justiça, uma série de situações criminais, e tornou a vida daquele condomínio manifestamente assim, insuportável. Como
a diversas situações, por exemplo, ter alguns casos que eu lembro aqui, tá? Levavam pessoas para dentro do condomínio que ficavam pedindo coisas ou até mesmo tentando furtar coisas das outras unidades, ameaçou o síndico com espeto, enfim, várias situações com relação a condôminos e a justiça, e aí a juíza, o juiz, eu não me recordo, em primeira instância, disse o seguinte, primeiro deu uma liminar para falando, olha, ou você para com isso ou vai ter uma multa sob pena de eu te expulsar. Veio um pouquinho mais à frente, o juiz reverteu a situação, o mesmo juiz disse, olha, revendo melhor a situação, não é caso de expulsão, não é caso, é um caso sim de multa, todas essas coisas. O condomínio, não concordando com aquela decisão, veio para o Tribunal aqui de Justiça de São Paulo, que é a segunda instância, bateu na porta do tribunal, falou, não é isso, seguindo toda essa tese que basicamente eu falei para os senhores aqui de uma forma bem acadêmica. E aí o tribunal falou, não, tem que ser expulso sim, porque isso tornou incompatível. Então, olha só, eu tive a justiça em primeira instância, João, por mais que é um processo muito rico em provas, num primeiro momento falando que poderia expulsar, depois disso falou que não era o caso, porque eu estaria ferindo o sagrado direito à propriedade, porém, o Tribunal de Justiça veio por conta desta evolução, inclusive também do próprio direito civil, e disse, olha, não, aqui nós temos 2 direitos fundamentais, e se eu estou tendo muitos mais direitos de propriedade afetado por conta de um. Logo, vamos equilibrar. Tira o condômino daí. E aí agora vem o mais, assim, não vou falar legal porque essa situação não é legal. Mas o que acontece? Pasmem. Lembra que eu falei que tinham 2 irmãs no processo? As 2 irmãs concordavam com a expulsão do irmão. E mesmo assim, então, para vocês entenderem, é uma questão que aflige realmente toda a massa condominial. E hoje precisamos cada vez mais, claro, passar por um devido processo legal, porque senão a pessoa você tem que dar direito à defesa, tudo isso. Mas se não tiver jeito, gente, ou é isso, ou são aqueles casos que, infelizmente, nós tivemos um caso aqui em Alphaville, que culminou, inclusive, numa morte, né, de pessoas que, vejam bem, pessoas que não tinham qualquer passagem por conta de comportamentos que, infelizmente, acabou ensejando numa morte ali, aliás, em 2, né? Porque a pessoa que também cometeu o homicídio acabou se suicidando depois. Nossa, que trágico, hein? Nossa, que triste. Bom, doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, o senhor está falando da situação do proprietário do imóvel, né? E a gente acabou de falar, um do tema anterior foi na questão do locatário. Vamos dizer que o locatário seja o antissocial, né? Eu tenho um imóvel, eu aluguei para uma pessoa que tem essa conduta antissocial. Ela pode ser expulsa, né? Como o senhor está dizendo agora, mas o proprietário do imóvel, ele pode sofrer também alguma punição por ter permitido, por muito tempo, essa pessoa ter ocupado o imóvel com essa conduta antissocial? Van, essa pergunta é muito legal porque muitas vezes o proprietário ele acha que ele está imune pelo fato de ele ter transferido a posse ali da propriedade ao condômino. Então, não, a relação locatícia ela difere da relação condominial, são coisas diferentes. Muito embora eu entre com uma ação para afastar aquele locatário, todos aqueles atos provenientes, por exemplo, igual a gente falou antes ali do Airbnb, por exemplo, esse condômino antissocial quebrou as coisas, não pagou, quem vai pagar será o proprietário, porque a nossa relação condominial, ela se dá para com o proprietário. Então, muitas vezes nessas ações também acabam figurando tanto o proprietário quanto o locatário. E digo mais, muitas vezes, às vezes o proprietário também acaba não tendo culpa alguma diante dessas situações aí deletérias que o locatário acaba cometendo, ele pega esta nossa farta prova e vai lá no judiciário, ele também, o proprietário, bater na porta, falar, olha, eu tenho que tirar o meu inquilino de lá porque ele só faz barbeiragem, olha o que está acontecendo. E muitas vezes tivemos casos recentes. O juiz também dá a rescisão de contrato de locação para o proprietário em razão desse uso nocivo da propriedade por parte deste inquilino. Então, a conta, via de regra, sobra sempre para o proprietário.
Doutor, o senhor falou dessa questão, vou aproveitar para fazer uma pergunta que foge um pouquinho da nossa pauta, mas o senhor falou dessa questão de ingressar na justiça com pedido para expulsar o locatário do imóvel, né? Ter o imóvel desocupado. Vamos supor que a pessoa que alugou aquele imóvel não está pagando as contas, não paga o condomínio, e o proprietário está tendo uma certa dificuldade para acertar essa situação. Ele pode também utilizar dessa ferramenta, ou aí já é algo entre o condomínio e o locatário? Veja bem, não, é sempre esta questão, a relação de pagamento de questões. Vamos separar só um pouquinho. Primeiro, vamos colocar nesse quadrado aqui, cotas condominiais. A obrigação de pagar cotas condominiais, por mais que esteja alugado o imóvel, enfim, ela é do proprietário. Se o inquilino não paga, quem vai sofrer as sanções provenientes disso será o proprietário. E ele que pega esse direito aqui que ele tem, né, e vai lá, acerte com o condomínio, né, e vá cobrar, a gente chama direito de regresso isso, contra o inquilino, né? A questão do despejo por ele não estar pagando tanto o aluguel como a cota condominial ao proprietário é uma questão que cabe ao proprietário promover a competente ação de despejo por falta de pagamento, cumulada com demais encargos, que não tem nada a ver com a cobrança de cota condominial. Esta relação, ela está extremamente adstrita ao proprietário, né, ao condômino, o proprietário e inquilino. Condomínio não mete a colher nisso, Vanessa. Ok. Nancy, João, vocês têm mais alguma pergunta? Eu tenho, Vanessa, na verdade é uma curiosidade, né, que eu tenho, sobre quanto tempo, doutor Diego, pela sua experiência, quanto tempo que demora uma ação de juízo para expulsão, até a expulsão ou até resolver a situação da pessoa, né, do antissocial, no caso? Essa é uma questão, porque toda vez que a gente vá para o judiciário, por todo o nosso sistema, né, assim, enfim, isso aqui não é absolutamente nenhuma crítica, não, é apenas para que a gente pontuar, toda a gente fala, olha, vamos às barras da justiça, então vai morrer, a questão não vai resolver, existe esta questão. Mas nós temos muitas vezes, nestas questões, dependendo da situação, Nancy, o pedido, depois que você faz uma série de situações ali, às vezes a coisa é tão grave que você consegue, é difícil, mas se for uma questão, você pode conseguir, inclusive, um negócio que a gente chama de tutela antecipada. O que é isso? Uma liminar, tá? Então, você consegue, através dessa situação, mostrar que a situação é tão grave, se perdurar, por exemplo, esse condômino ele pode até praticar um homicídio dentro do condomínio, qualquer situação assim, então você tem algumas medidas, mas via de regra, hoje, a partir do momento que você entra com uma medida desta, com os processos sendo digitais, tem que ter o direito, muitas vezes, ao contraditório. Então, certamente, às vezes a percepção que o condomínio tem é de não resolução do problema, em que pese já ter ingressado com uma ação em função desta questão. Então, trocando aqui, se eu não consigo uma liminar, talvez até uma decisão de primeira instância, tudo correndo bem, veja bem, isso aqui é uma projeção, é uma mera projeção, tudo correndo bem, a pessoa sendo citada, acontecendo, enfim, nós vamos ter uma sentença aí de primeiro grau em até 6, 7 meses, tá? Então, mas isso correndo muito bem, processo andando, contraditório, sem muitas delongas ali, só ali aquele ping-pong básico. Se a questão ela for para um outro cenário, não tenho dúvida, às vezes a pessoa acaba saindo do condomínio e a ação não está resolvida. Tivemos um caso clássico em São Paulo, que inclusive o condômino, João, ele ia de Batman para a Assembleia, mas ele ia vestido de Batman, tá? Ele chegou aí, ganhou notoriedade isso, ele fazia várias situações para o condomínio, mas não é o fato de ele ir de Batman para a Assembleia que causou a questão de... É porque a pessoa realmente fazia várias situações e alusões, enfim. E aí, olha só, ele perdeu, ele teve a situação resolvida e o condomínio entrou com uma ação de condômino antissocial. Mas você sabe o que tirou esse condômino dentro do condomínio? Começou lá em 2000, acho que em 2007, alguma coisa assim. Não foi a ação de expulsão, e sim a ação que ele perdeu a propriedade pelo fato de não estar pagando o condomínio. Então, olha só que situação. Acabou se resolvendo por outra via que não a ação propriamente pelas questões comportamentais. Ok. João, tem mais alguma pergunta? Sim, se você me permite até, doutor, indo nessa esteira da questão do valor do condomínio,
com a pandemia, né, que já completou aí pouco mais de um ano, muita gente está em dificuldade, né, por questões de perder emprego ou redução do salário, enfim, mas o condomínio, pelo contrário, ele só continua aumentando, né, a taxa condominial, desculpe. Como fechar essa conta, doutor, inclusive para os condomínios, né, uma vez que as pessoas estão ficando mais em casa, né, para trabalhar, principalmente, seja o pai, mãe, as crianças, enfim. E, tecnicamente dizendo, né, o condomínio vai ter mais gastos, né? Não sei se eu estou errado ou não, mas o senhor vai poder falar com mais propriedade, obviamente. Como fechar essa conta? E, para fechar aqui, eu vou já emendar em outra pergunta. O que o senhor acha dessa tendência muito forte da abertura de mini mercados em condomínios? Só para fechar, tá? Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, primeiramente, com relação a um condomínio, ele só se... Aliás, quando a gente fala de obrigações dos condôminos, a primeira obrigação, e eu entendo que a mais importante para manter um condomínio rígido, é o pagamento da cota condominial. E, João, você tem a sua visão, ela não é míope, não, ela é totalmente correta, porque os condomínios, principalmente em questões de limpeza, segurança, olha só, o condomínio precisa estar mais limpo em razão toda hora passagem, uma série de situações, por mais que nós tivemos num primeiro momento alguns contratos, e falamos isso no passado, né, suspensos de assessoria esportiva, algumas coisas que foi possível ser negociado, mas o grande impacto, né, nós tivemos contratos, veja bem, olha o que deu o IGPM, muitos contratos aí gravitando em torno de 30% em aumento. Claro que os condomínios tiveram que negociar todos esses contratos para aplicar um índice mais condizente diante até dessa situação pandêmica, ou não aplicar. Os síndicos efetivamente rebolaram, né? A situação é essa, para tentar não aumentar as cotas condominiais, mas tudo efetivamente teve um impacto dentro do cenário condominial. Então foram feitas diversas situações. Num primeiro momento se tinha que nós íamos ter um pico do aumento das cotas condominiais. E em São Paulo, propriamente dito, não foi isso que aconteceu. A grande maioria dos condomínios se mantiveram ali numa curva extremamente aceitável. Em outros, sim, aconteceu este pico. E aí, como tratar isso, né? O condomínio, infelizmente, a gente já tratou disso, não tem como tratar. Olha, a Vanessa, que está num ramo de atividade que foi afetada, vai ser de uma forma, o João de outra. Então, a gente não consegue fazer isso, não dá para trabalhar na exceção. Então, justamente o que se buscou, o estabelecimento de uma flexibilização, de uma régua de cobrança condizente com aquelas situações. O condomínio não pode dar isenção de multa, de juros, nada disso. O que se buscou ali foi uma maior complacência para entabular eventuais situações olhando para aquele caso concreto. Então, foi muito mais uma revisitação de princípios para olhar para aquele condomínio naquela situação, mas frise-se, condomínio é vaquinha, né? Arrecada para pagar, arrecada para pagar. Se alguém não paga, alguém vai pagar por isso. Então, este é o conceito condominial, João. Então, realmente aumentaram as despesas, mas posso te falar que a inadimplência não teve, e eu vejo aqui pelo nosso escritório, né, pelo número de condomínios que a gente advoga, eu tenho aqui um indicador. Não houve esta curva acentuada como se achava que iria haver, por dois motivos, seja porque muitos condôminos priorizaram também a cota condominial por estar no condomínio e estar afeito àquelas situações, e outros por uma régua de cobrança mais humanizada, vamos dizer assim. E com relação à questão do mercadinho, é algo assim, isso não é novo, viu, João? Isso aí já aconteceu, mas assim, é uma situação que tem alguns condomínios, inclusive, brigando, olha, não passou por assembleia, instalou aqui, vende bebida alcoólica, não pode, tem toda essa situação. Fato é, a partir do momento que o condomínio, ele tem uma área ali, que fique claro, uma área que você não vai trazer prejuízo a ninguém, uma área que você pode transformar, porque veja bem, João, hoje todas as verdades
verdades absolutas que nós tínhamos, né? Eu vou falar, pô, existe verdade não absoluta, é estranho, mas todas aquelas verdades supremas que nós tínhamos, elas foram flexibilizadas com esse estado pandêmico e várias situações foram criadas. Então, esta questão da própria feira dentro do condomínio, desde que não tenha aglomeração, para que as pessoas evitem de sair e façam ali determinada situação que não traga prejuízo para aquele condomínio, eu, particularmente, esta é uma visão muito minha. Eu vejo, desde que esteja regrado isso de uma forma clara, é possível fazer, porque é uma questão transitória. E depois, se a gente for deixar isso de forma perpétua, que siga os requisitos formais e materiais para sim convalidar. Escute o seu eleitorado, a gente brinca, porque muitas vezes uma pessoa não quer, mas a grande maioria quer. E se aquilo não traz prejuízo para aquilo, então vamos olhar para o nosso município condomínio A e vamos definir as nossas regras. O condomínio, eu costumo dizer, é o que eu quero e como eu uso. Então é isso que a gente precisa definir, não só olhar para o condomínio do lado, entendeu, João? Perfeito, obrigado, doutor. Sempre uma aula, né, Vanessa? Nossa, demais. Imagina. Eu estava aqui pensando se o doutor tem intenção de ser professor, porque seria um ótimo professor, porque é muito esclarecedor. Ô, Van, eu confesso assim, eu sempre ter gostado de música, toquei, eu cheguei a dar aula de iniciação musical, né? Mas eu confesso que assim, eu gosto, né? Às vezes, mas é que às vezes eu falo muito rápido, aí eu não sigo determinadas liturgias, mas eu acho lindo, né? Hoje eu estava ouvindo uma questão com 2 professores brilhantes falando sobre Airbnb, falando, nossa, como eu queria ser, de verdade, isso aqui, como igual a eles. Então eu vejo quem tem o dom realmente para ensinar alguém alguma coisa é muito legal, porque reverberar o conhecimento hoje, o novo petróleo é o conhecimento, né? Então, é isso que eu acredito verdadeiramente que mudam as coisas, é o conhecimento. Mas o senhor está no caminho, pode ter certeza que está gabaritada, está dando aula para caramba, é super esclarecedor, a gente que não, às vezes não entende a linguagem jurídica, tá? O senhor explica perfeitamente, esclarece todas as nossas dúvidas sempre. Doutor, eu quero agradecer demais a sua participação mais uma vez aqui, deixar já aí qualquer novidade, a gente conversa para marcar uma próxima entrevista, porque a gente sabe que a vida em condomínio, né, muda a todo momento, as regras sempre estão em constante mudança, então estamos aqui com as portas do Giro abertas para o senhor, sempre que tiver novidades aqui, o Giro Noite está à sua disposição. Me chama que eu venho, entendeu? Me chama que eu venho. Obrigada, viu, doutor? Uma ótima noite para o senhor. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa foi a entrevista com o doutor Diego, que é advogado especialista em direito condominial, e falou um pouco para a gente sobre todas essas mudanças, essas novas alterações aí na vida em condomínio. A gente vai para mais um rápido intervalo e na volta a gente traz outras notícias ainda sobre a nossa região. Então não saia daí que a gente volta já.